Tenho escrito muitos livros na vida, em torno de 40. Cada livro é uma aventura, uma paixão, uma pesquisa. Às vezes, a pesquisa é estética, em romances. Outras vezes, mesmo em alguns dos meus romances, há pesquisa estética, uma linguagem apropriada, e histórica, como em Solo, que faz uma pesquisa sobre Machu Picchu, sobre o Peru. Entre tantos livros que eu escrevi, de história, de literatura, de comunicação, um foi especial. Todos foram especiais. Mas esse é muito especial pelo personagem abordado. Leonel de Moura Brizola. Eu poderia escrever páginas e páginas sobre esta foto. É uma foto que se presta a análises pela semiótica, mas também, o que me interessa, pelo imaginário. Esta foto situa o homem no seu tempo. O cigarro na boca, o bigode, a gravata e a metralhadora. Leonel de Moura Brizola, no Palácio Piratini, durante o período da legalidade. O movimento que ele, como governador do estado do Rio Grande do Sul, comandou para sustentar a posse de João Goulart, seu cunhado, vice-presidente da República, como presidente quando da renúncia de Jânio Quadros. Como se sabe, os ministros militares tentaram dar golpe. Não queriam a posse de Jango, sob a alegação de que ele seria comunista. A prova disso seria que estava em viagem à China, uma viagem protocolar, acompanhado de políticos e empresários. Mas fazer este livro foi me virar de cabeça para baixo, na pesquisa e no conhecimento deste homem extraordinário, incandescente, cheio de ideias, espontâneo, firme, corajoso. Leonel Brizola, neste domingo, 16 anos da sua morte. Leonel Brizola, que é um dos maiores políticos da história brasileira, sem dúvida nenhuma, um gigantesco político da história do Rio Grande do Sul. Para escrever esse livro, eu fui, é claro, a arquivos, a jornais e fiz muitas entrevistas com remanescentes daquele período. Alguns que agora, infelizmente, já não estão entre nós. E quis imprimir ao texto um estilo particular. Eu gosto de escrever história factual com estilo literário. Mas não chamo isso de romancear, porque num livro como este não há invenção. Para mim, o historiador é um jornalista que cobre o passado. A história é uma grande reportagem. Assim é que eu concebo. Então, fui a este passado como historiador jornalista, lembrando, para quem não sabe, eu sou formado em jornalismo, mas sou também formado em história. Sou historiador de formação pela PUC, onde me formei em janeiro de 1985. Bacharelado
e licenciatura. Minha concepção de que o historiador é o jornalista que cobre o passado é uma concepção teórica. Ela não advém do fato de eu não ser historiador e querer, como jornalista, me impor a um campo. Eu faço parte desse campo, por formação. Como acredito profundamente em transdisciplinaridade, não apenas interdisciplinaridade, mas transdisciplinaridade, eu tenho doutorado em sociologia. E cheguei a cursar as disciplinas de um mestrado em antropologia. Porque, para mim, o que existe mesmo são as ciências humanas. Nos meus tempos de estudante, frequentei também disciplinas de filosofia. E sempre estive com o pé na literatura. Não por acaso me tornei uma espécie de discípulo de Edgar Morin, teórico da complexidade, o teórico da transdisciplinaridade, que é mais do que a simples justaposição interdisciplinar de compartimentos. Então, com essas armas, fui pesquisar e escrever sobre o Brizola, aprendendo muito sobre esse homem excepcional. Estou entre aqueles que acreditam que as estruturas pesam muito na determinação dos acontecimentos, mas que homens excepcionais influem também. Não somos escravos das estruturas, embora não possamos mudá-las a nosso bel prazer, mas sim, com ideias e ações, somos capazes, por assim dizer, de mover montanhas. Brizola era um desses homens que tinha o poder de abalar estruturas. Talvez não tanto quanto ele desejasse. Não foi, por exemplo, presidente da República, que me parece uma pena para o Brasil. Imagine se, em vez de Fernando Collor, catastrófico, tivéssemos tido Leonel Brizola. Sei, no segundo turno, a disputa se deu entre Collor e Lula. Eu teria preferido, naquele momento, que fosse uma disputa entre Brizola e Collor, e acho que Brizola teria mais chances de vencer do que Lula. Então, imprimi um estilo para escrever este livro, Brizola, Vozes da Legalidade, Política e Imaginário na Era do Rádio. As primeiras edições desse livro tiveram o título simplesmente de Vozes da Legalidade, Política e Imaginário na Era do Rádio. Depois eu me dei conta que era, antes de tudo, um livro sobre Brizola, ainda que seja também um livro sobre Jango. Mas eu escrevi um livro específico sobre Jango, um outro específico sobre Getúlio. E este é quase uma biografia de Brizola, a partir do ângulo da legalidade. E o estilo que eu imprimi tem este ritmo, este jeito. Conta-se que o caçula rejeitou o próprio nome, antes mesmo de saber o significado de um nome, como se houvesse uma misteriosa educação pelo nome, uma pedagogia da identidade. Ele que, depois de se impor um nome, faria ecoar seu sobrenome pelo mundo inteiro, como se em cada etapa de sua vida precisasse de um novo batismo, chamando para si, numa solidão orgulhosa e inexplicável, por vezes melancólica e demorada, a tarefa de sentir o momento da virada e de se renomear até alcançar renome. Nascido Brizola, em Cruzinha, pedaço de Carazinho, distrito de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 22 de janeiro de 1922, chamado de Itagiba por uma mãe zelosa e aflita, Oniva, que encontrara prazer nessa sonoridade indígena,
assim como já havia ela e o marido José se deleitado em chamar outros filhos mais velhos de Irani e Paraguaçu. Pois é, Brizola deixaria de ser Itagiba para ser Leonel. Essa é a história que eu conto, e que outros contam, e que eu contei do meu jeito. Como Itagiba se tornou Leonel. E como Leonel se tornou profundamente Brizola. E como Brizola se transformou em mito, em utopia, em marca, em símbolo de luta, sempre em defesa de uma sociedade mais justa, de um humanismo amplo e de uma concepção nacionalista de organização social, sem descambar para qualquer tipo de chauvinismo ou de xenofobia. Um nacionalismo, por assim dizer, aberto ao universal. Brizola, que venceu cada etapa com as dificuldades inerentes a essas fases. Um menino pobre que sai do interior para estudar e vencer na grande cidade. Que será prefeito, que será governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro, e que, como dissemos, infelizmente, não chegaria a presidente da República. Brizola, que se imortalizaria no chamado episódio da legalidade. Em 1961, no dia 25 de agosto, Jânio Quadros, o presidente bizarro das mesóclises e das ideias esquisitas, renunciou, pressionado por, como se convencionou chamar, e ele mesmo usou esta expressão, forças ocultas. E o poder deveria ser, como acabaria sendo, de direito de João Goulart. Mas as coisas não seriam simples, e se não fosse a rebelião comandada por Leonel Brizola, Jango não teria chegado à presidência da República. Chegou fazendo concessões, teve de aceitar o parlamentarismo, contrariando Brizola, o que a mim parece ter sido uma boa solução naquele momento, até porque a emenda constitucional previa um plebiscito, que aconteceu em 1963, e devolveu os plenos poderes presidenciais a Jango. Eram espíritos diferentes, Jango e Brizola. Na linguagem de Morin, antagônicos e complementares. E sobre Leonel Brizola, menino, rapaz, homem, num dos capítulos A Espada e a Vassoura, eu escrevi assim: conta-se que o depoimento dado por Leonel Brizola, 25 anos depois daquele agosto de 1961, seria salgado pela saudade do que ele poderia ter sido e temperado pela certeza macerada no exílio de ter feito mais do que o possível, segundo a lógica da juventude, que se esvai com a sabedoria patética dos anos. Uma mescla de equilíbrio duramente conquistado e de alguma dose de comodismo exigido pelos ossos. Tudo isso permite esta hipótese. Na solidão do palácio apinhado de gente, ele pensou em cada passo dado por Jânio Quadros e por João Goulart, da campanha eleitoral até a renúncia do presidente eleito, com a maior votação da história da República. Como não ter pensado em Jânio governando por meio de bilhetinhos para os seus ministros surpresos e preocupados com a sua caligrafia? Como não pensar no estranho presidente taciturno ou verborrágico proibindo, segundo os exagerados, biquínis nas praias, para desespero dos marmanjos que viam o paraíso surgir e se perder como uma onda
no mar de Copacabana. Mas Brizola, bem pensado, nunca se acomodou. Seria sempre um guerreiro, acertando e errando. Sempre de espada na mão, procurando a realização dos seus ideais. Eis o destino do homem: ser revisitado pelo tempo lento e voraz, pela repetição das pautas jornalísticas e por esta estranha obsessão dos homens por datas chamadas de redondas. Para sempre, Leonel, aquele que fora Itagiba. E Leonel Itagiba, no cenário internacional, Leonel Brizola. No imaginário popular, apenas Brizola. E para alguns, brisa, vento, temporal. Um sobrenome carregado como um nome, um epíteto servindo de sobrenome. Brizola da legalidade. Conta-se que a palavra indígena Itagiba significa braço forte e duro, como a mais dura das pedras. Conta-se que o nome Leonel vem do latim e quer dizer pequeno leão. Conta-se que o termo Moura diz respeito a uma brava localidade de Portugal, cujo primeiro nome, na época da ocupação romana, era Aruti, ou Civitas Arucitana Nova, tendo sido mudado pelos mouros para Almanijá e, finalmente, chegado ao seu nome derradeiro por causa da lenda da Moura Salúquia, história de uma princesa moura que abriu as portas da cidade para um grupo de cavaleiros vestidos como os muçulmanos, pensando ser um deles o seu noivo. Eram cristãos. Conta-se que o nome Brizola, de origem italiana, significa grisalho, e que quem o carrega já nasce maduro. Conta-se muito, quando se tem tempo e gosto. Como esta história, com tantas vozes, de um homem, um político, sua trajetória e seus movimentos. História, como contou Joaquim Felizardo, do último levante gaúcho. Último levante gaúcho da era do rádio. Primeiro grande levante de um homem impondo seu nome, Leonel Itagiba de Moura Brizola. O nome da voz, a voz da legalidade.